Aquelas Mariana, professor, não é a água e sal, a outra, a Sei, docinha. sei, sei sim. Então, uma aluna chamada Bruna da minha sala, ela chegou em outra aluna. Assim, na verdade, tinham três meninas e eu tava ali, tipo, tinha três meninas numa mesa da minha sala e eu tava ali do lado. Eu não tava ali do lado, mas eu, tipo assim, tava perto. Aí o que aconteceu? Uma menina chamada Bruna, ela pegou a bolacha e falou assim: Olha, Maria, é você. E essa Maria, ela era negra. E, Aham. tipo assim, essa Bruna, ela era branca e a Maria era negra. Tanto que a Maria até, tipo assim, ficou chateada, sabe? Saiu da Ah, mesa. não, isso foi na maldade. Isso eu vi que é na maldade mesmo. E professor, a última coisa que eu quero fechar a minha fala é que literalmente se eu for chegar numa pessoa, a pessoa não é negra, não é preta, e se ela é negra, ela, como é que eu posso explicar? Quando a gente fala preto, a gente não tá, literalmente a gente fala a cor preta, a gente não fala, entendeu? Então Certo. nenhuma pessoa vai nascer preta, assim, eu falo com a cor. E por que a gente chega a falar pra pessoa, ai, você é preto, e se a pessoa literalmente não é? Isso que me deu agonia agora de ter falado. Deixa eu ver se eu entendi. Você chamar uma pessoa de negra sem ela ser negra, é isso? Por exemplo, vamos lá se referir de novo ao Miguel. O Miguel, ele é meio que moreno. E eu Certo. chegar nele e falar assim, ei, preto. E ele não ser literalmente a cor que a gente fala que é a preta. A cor Certo. preta, entendeu? E isso seria. E por que a gente fala isso se literalmente a pessoa não é da cor que a gente fala? Entendi. O Gui falou uma coisa muito interessante anteriormente. Essa questão da conotação que a pessoa está usando. Né? Então, tem pessoas que usam, né, chamam outras, mas sem o tom de ofensa. Então, eu acho que é muito peculiar essa pergunta. Porque vai depender muito do contexto. Por exemplo, eu não sei se eu comentei com vocês, mas o meu irmão, ele viaja bastante. Em uma dessas viagens, ele foi para a região ali de Ouro Preto, é, a região histórica ali de Minas. E ele estava num lugar e o guia estava comentando que aquele lugar é uma senzala. O que é uma senzala? É um lugar onde os escravos negros eles ficavam como se fosse uma espécie de cadeia ali, né? E havia duas repartições. Não sei se eu comentei com vocês já. A repartição de baixo e a repartição de cima. E os europeus, os portugueses que estavam colonizando aquela região, microfone aberto aí, gente, chamavam, né, apelidavam, no sentido, né, pejorativo já da questão, os escravos negros de zebras. Por quê? Tinham uma grande quantidade de escravos, digamos assim, no térreo, e no andar de cima ficavam os soldados portugueses vigiando esses escravos para não fugirem. Certo? Isso, Pablo, seu microfone está aberto, ajuda eu aí. E o que esses soldados portugueses faziam? Eles defecavam, faziam suas necessidades fisiológicas abaixo, onde estavam os escravos negros. E os soldados portugueses diziam que a cor do excremento deles, né, a cor do cocô deles era mais claro do que a própria pele dos escravos negros. Então eles tinham esse apelido de zebra. Nesse sentido, nesse contexto histórico, o que a gente pode analisar? Que sim, houve uma arrogância, houve uma conotação pejorativa, houve um racismo e um preconceito. Né? Agora, igual eu falei, se dois amigos, até volto a citar, o Bolsonaro com o Hélio Negrão, né? O Hélio Negão, eles chamam de negão para cima e para baixo, mas porque tem intimidade, e um deu uma abertura ao outro para que trocassem esses. Eu, particularmente, eu me sinto desconfortável. Né? Eu não acho interessante chamar. Né? Por mais que a gente tenha intimidade, chamar o outro, ô seu negão, ou não sei o quê. Eu, particularmente, não tenho. Eu
eu não chamo, eu tenho amigos negros, muitos amigos negros, e eu trato eles, né, pelo nome. Na verdade, assim, apelido é só quando tem muita intimidade com a pessoa. E eu percebo que a pessoa me dá abertura para tal. Mas caso contrário, é bom a gente tomar cuidado. Tá bom? Pessoal, bora executar então o nosso hino nacional? No intuito de, no intuito de evitar os travamentos, eu baixei o hino nacional e baixei o hino da independência. Vamos ver se vai travar, tá bom? Mas antes, alguém compartilhou o link do Jamboard. Quem compartilhou? Deu uma travada aqui no chat. Professor, Oi. foi o Gabriel, Sim, só que ele mandou errado. Ah, tá. Então, sem problema, Gabriel. isso Vamos lá, que eu ia gente. falar. Eu vou desativar meu microfone para executarmos então o hino nacional, tá bom? Professor, não tá saindo som. Não tá saindo som. Não tá saindo som, gente? Não tá saindo som. Eita, deixa eu ver aqui. Não tá saindo som aí pra vocês? Agora foi. Não. Não. Eita, será que tem que deixar... Ó, vou tentar deixar o microfone ativo agora. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou? Sim. Funcionou, gente? Sim, agora foi. Sim, sim. Ficou bom o áudio assim? Sim. Sim. Não tá, professor. Então eu tenho que deixar o meu Sim. microfone aberto, então. Se travar, vocês me avisam, então, tá? Vou voltar aqui. Professor, depois eu falo, tá? Só uns dois negocinhos rápidos, tá? Tá, Depois eu perfeito. falo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, pros filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Oi? Tipo assim, tá travando um pouquinho, mas pelo que o Meet fala, pode acabar ocorrendo travamento se muitas janelas tiver abertas e aplicativos também. Então, eu acho que tem muitas janelas abertas e também, como seu microfone fica aberto, dá pra ouvir, tipo, você cantando. Entendi, gente. Qualquer coisa é só ativar a legenda, que daí dá pra gente ouvir o hino. Foi bom. Então tava travando. Porque eu tenho, ó, eu tô aberto o reprodutor de vídeo, porque eu baixei o vídeo. Eu estou com o
gravador de tela também aberto e a internet, né, do navegador. Tá travando bastante para vocês, senhores? Ô, professor, mas também tem o Windows Explorer que tá aberto ali. Não tá, o Explorer não tá aberto. Professor, Não, Professor. do ladinho. Ali, professor. professor, Windows Explorer, pô, explorador de arquivos. Ah, tá. Nossa, sim. O explorador de arquivos, deixa eu fechar aqui. Será que é isso? Vamos ver se vai travar. Se travar, vocês me avisem, tá, gente? Por favor. Ok. Tal eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e honrada, sol ressalve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Melhorou, senhores? Travou menos, travou mais? Como que ficou aí? Não, gravou melhorou nada. bastante. Travou bastante? Gravou nada. A geografia Pra mim travou é uma só um ciência pouquinho, mas não fundamental. travou muito não. Vou tentar agora, porque antes, só para vocês entenderem, antes eu abria a guia do YouTube, compartilhava a tela e desativava o meu microfone. E mesmo assim havia muito travamento, né? Agora, com os vídeos baixados, eu tenho que deixar o microfone ativo aqui. Eu vou tentar então só tentar não cantar, mas acompanhar aqui a letra. Se houver algum travamento, me sinalizem. Pode ser no decorrer do hino mesmo, tá bom? O meu travou só a imagem. Só a imagem? Na hora das falas tava lagando muito. No começo. Vamos ver agora. Professor, pra mim não travou nada. Ah, que bom. Mas vamos ver o hino da independência agora. Vamos lá. Ô, professor, Oi? Pode falar. Quem me chamou? eu ia falar que o hino da independência Pode falar. Jackson, seu microfone tá Professor. desligado. O hino da independência. é o que sempre trava mais. Ah, então, vamos ver se vai travar agora. Porque eu baixei também o hino da independência e eu vou fazer o mesmo procedimento. Professor, Se mó saudade travar, quando a pode gente... me avisar ao longo da execução do hino aí, tá bom? Vamos lá? Japonês da pátria, filhos, repousem mais gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira,
servir ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava na perfilhas do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, é bom servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ilhas falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, é bom servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns aos brasileiros, já com cargo juvenil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, é bom servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E aí, senhores, travou bastante? Travou menos? Como que ficou? Ela me travou só um pouquinho. Travou Mais menos ou menos. em relação à Senhor, última aula? Senhor, pra mim travou só a imagem, o áudio ficou perfeito. Ah, bacana. É bom saber, porque... Pra mim o áudio ficou perfeito, mas deu só uma travadinha no começo, mas tudo. É sinal, gente, que a gente tá caminhando pro rumo certo aí, né? Vamos lá, eu vou compartilhar agora o nosso slide. Hoje vai ser a última aula sobre Idade Média. Pretendo finalizar hoje Idade Média com os senhores. Próxima aula, Idade Moderna. Deixa eu abrir aqui. Senhores, aqui a gente dá um direcionamento para os senhores. E os senhores
missão o aprofundamento. Tá? Então a gente vai dar um direcionamento, Idade Média e tal. O que seria esse aprofundamento? É vocês se aprofundarem, pesquisarem um pouquinho mais, né? Porque é impossível falar tudo em sala de aula. Mas a gente falar 1000 anos de história é impossível. Eu poderia ficar muito bem um ano inteiro falando só de Idade Média com os senhores. Mas por conta do tempo, infelizmente, eu quis pincelar algumas estratégias aí. Deixa eu abrir o documento. Vamos lá, documento PDF. Tem microfone aberto, então dando uma pequena interferência, gente. Professor, Não. eu tentei achar o motivo do Império Bizantino continuar a prevalecer até quase a Idade Moderna, viu um pouquinho da Idade Moderna. Só que infelizmente eu não consegui achar. Mas eu permaneço com a minha teoria. Eu acho que eles só conseguiram isso por causa da fé deles. Eles, por mais que o Império foi dividido ao meio, quase, praticamente, eles achavam que ainda estavam no Império Romano. Tecnicamente estavam sim, mas eles nunca acharam que tudo estava perdido, porque eles acreditavam que eles conseguiriam as mesmas derrotas, as mesmas vitórias que o Império Romano. Ou seja, eu acho que o Império Bizantino só sobreviveu porque a fé deles de que eles conseguiam alcançar coisas maiores, e alcançaram realmente por 11 séculos, que fez com que eles permanecessem tanto tempo aí no jogo de impérios, né? Sim, bacana. É aquilo que eu falo. Infelizmente, o Lucas, para algumas perguntas, os historiadores não terão respostas 100% concretas. Porque às vezes, por exemplo, o coração da historiografia vai ser os documentos. E quando eu analiso, por exemplo, um contexto como esse, queda do Império Romano, ou a invasão de Constantinopla, queda do Império Bizantino, eu tenho que ter em mente que muito provavelmente, de fato, né, quase 100% de certeza aconteceu, que muitos documentos se perderam ao longo dessas batalhas, ao longo dessas guerras. E com esses documentos, o que acontece? Acontece que teremos algumas lacunas na história, ou melhor, na historiografia, para explicarmos determinados contextos históricos, percebe? Então a gente cria algumas teorias que, analisando o contexto da época, fazem mais sentido. E uma dessas teorias, um desses contextos, por que a prevalência do Império Bizantino? Uma dessas teorias, talvez a mais aceita entre os historiadores, seria justamente a questão geográfica. O Império Bizantino está, né, no Oriente e sofreu menos invasões se comparado ao Império Romano do Ocidente. Senhor, em 1968, tinha algum país sendo descoberto ou sendo colonizado? Em 1968? 1968, e tem que pesquisar, gente. Vamos pesquisar aqui. Os últimos países, entre aspas, a serem descobertos. Vamos lá. Professor, acho que, se eu não me engano, foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial que descobriram o último país, ou colônia, eu não me lembro se é colônia ou país, então acho que não. Coloquei assim, últimos países a serem descobertos. Vamos lá. A Nova Zelândia foi o último lugar do mundo a ser descoberto pelos seres humanos. Quando eles chegaram lá, não havia mamíferos, macacos, onças, nem ratos. Praticamente não havia predadores. Lista de países por data de independência ou criação. Vamos lá, isso aqui é importante. Professor, Oi.
Então você tá me falando que a Nova Zelândia foi o último país? Nossa, Pelo que eu pesquisei aqui, sim. em que ano foi? Tem que pesquisar aqui, não aparece a data. Eu coloquei aqui dos países... Professor, descobrimos qual é a velha Zelândia. Nossa, gente, uma coisa preocupante aqui, ó. A Angola, ela teve sua independência em 1975, há 46 anos. Preocupante, hein? Preocupante. Temos Cabo Verde também. Temos 47 anos de independência do Cabo Verde. Onde que é isso? É África. Ô, professor. Eu acho que o país mais antigo, ou um dos mais antigos, a declarar independência, é o Egito. 3.150 anos antes de Cristo. 5.171 anos de independência. Temos aqui Eswatini, é um país africano, 54 anos. Temos Guiné-Bissau, na África também. Todos esses que eu estou falando é da África, tá? Eu separei por continentes, para ficar mais fácil. 53 anos. Por enquanto, quem está ganhando aqui são... achei. Namíbia. Na África, tem 32 anos de independência. Ele se tornou independente em 1990. Perigoso isso aí. Perigoso. Professor, Antes de eu nascer. Pois não. é pra copiar essa tela aí? Eu coloquei o slide, igual eu falo. O ideal é que vocês tenham o hábito de criar resumos com as suas palavras. Tá? Para mim isso é mais importante do que simplesmente a cópia. Professor, Oi? Tá. Obrigado. Imagina. é aquilo. Não adianta você saber de uma coisa apenas no papel e quando for pra falar aquela coisa, você não sabe. Você vai ter que pegar o papel e muitas das vezes você não vai estar com aquele papel que você tinha copiado. Penso da mesma forma. Gente, aqui na América, talvez o país mais novo seja Antígua e Barbuda. 40 anos de independência. Tem Belize, 41 anos. Brasil, 200 anos de independência. Temos Dominica, 43 anos de independência. Da América é o mais novo aqui, Dominica, 43 anos. Santa Lúcia também, ali já na América Central. Vamos ver aqui na Ásia. Eu acho tão curioso aqui, gente. Na Ásia, o mais novo por enquanto. Bangladesh, 51 anos. Catar também, 51 anos de independência. Deixa eu ver aqui. O professor? Catar é o mais novo. Tá. O professor? Pois não. E sabe o mais legal do mapa que eu tenho? É que do lado tem todos os países, tem uma legenda, tem as placas tectônicas, tem o norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sueste, sabe? Todas as direções. E também tem tipo, o tempo que passa em cada lugar, tipo, no ocidente, no centro. Eu sou apaixonado por mapas. Gosto demais. Eu também. Eu até quero indicar pra vocês. É como se fosse um jogo. É o GeoGuess. Eu adoro o jogo. Nossa. É muito top. É muito top. Em algum lugar do mundo e você vai ter que adivinhar que lugar do mundo você está. Nossa, professor, é muito... Nossa. E você... Eu sei até de umas coisinhas top, tipo, se você tem um bug no Senegal, tipo assim, se você olhar pra cima em Senegal tem tipo uma linha preta, que é um bug que só tem em Senegal. Ou seja, se você olha pra cima e vê aquela linha, você... É Senegal, é só você marcar Senegal e pronto. Aí é um pequeno bug. Pessoal, tá terminando a aula. Pra vocês apareceu o tempo acabou? Não, acho que vai ser aula infinita de novo. Espero que seja. Vamos lá, gente. Então, vou aproveitar. Se aparecer, eu tô igual mais uma vez. Eu tô com a tela cheia aqui da apresentação. Então eu só tô
eu só estou enxergando a minha tela, a apresentação. Se houver algum comentário no chat, alguma observação, me ajudem aí, tá bom? Então vamos lá, gente. A Baixa Idade Média, então, é o finalzinho da Idade Média. E na Idade Média, no finalzinho da Idade Média, nós vamos ter aí a crise do feudalismo. É importante ressaltar que essa crise, ela vai ser dada também... Professor, Oi? o Guilherme Martins quer falar. Pode falar, Guilherme. Fique à vontade. Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão. Será que... Guilherme, às vezes clicou confundido, né? Vamos lá, crise do feudalismo. Então, uma das principais causas da crise do feudalismo vai ser as pandemias, as epidemias, né? Teremos aí a peste bubônica, conforme nós já falamos na última aula. E, gente, quando fala de pandemia, perceba, há um reflexo global. Tá? A pandemia já pegou um âmbito global aí, diferente de epidemia, que é mais local, é mais regional, tá? Então, a peste bubônica foi aí um conceito já pandêmico, né? Já envolveu boa parte do mundo. O professor... Pois não. Inclusive foi na peste bubônica que criaram um termo de quarentena, que quando vinha um barco, tinha que ficar 40 dias no mar, perto da costa litoral, e aí ia investigar assim, o barco, e se ninguém morresse, o barco podia, e inclusive teve peste bubônica aqui no Brasil também. Exatamente, sim, perfeito. Nossa, gente, era cada coisa. Na verdade, a peste bubônica se iniciou por conta de grandes enchentes e inundações que levaram roedores para a Europa. E esses roedores continham pulgas infectadas com a bactéria. Sim, é uma causa, na verdade, é um conjunto de fatores. Um dos fatores também, além desse que o Luiz citou, como muitas pessoas morriam por conta dessas epidemias, por causa da peste bubônica, corpos eram jogados nas ruas e queimados, incinerados nas ruas, como se fossem, sabe? E aquilo trouxe uma consequência gigantesca. O professor... básico. Pensa, né? Gente, só de pensar dá um pavor. As pessoas fazendo suas necessidades e jogando na rua, faziam suas necessidades no pinico e jogavam pelas ruas. Pensa, gente. É um cenário que muito, digamos assim, é um cenário que contribuiu muito com a questão Pode da imaginação. Pandemia. Porque veja só, gente, não vou longe. Quando a gente sofreu essa consequência aí dessa pandemia que presenciamos agora, uma das principais indicações era o quê? Higienização das mãos. E parece bobo, mas tem pessoas que vão ao banheiro, por exemplo, e não lavam a mão. Então pensa, o hábito de lavar a mão, de higienizar as mãos, se hoje não é praticado ainda por um grupo de pessoas, imagina aquela época. Né? Então, é igual eu falo para os senhores, estudar história é se colocar no lugar daquela galera, daquele contexto, daquele momento. Né? Então, é tenso, é tenso. O professor... falta de higiene, hoje a gente entende como falta de higiene, mas para a época era normal tudo isso aí. Pode falar, Lucas. Então, jogo e, tipo assim, você cria uma pandemia, você tem que criar uma pandemia, e aí você pode escolher entre diferentes coisas, tipo, um fungo, um vírus, uma bactéria, um nanovírus, tem até, tipo, algumas, tipo assim, eles representam coisas como uma pandemia, por exemplo, de vampiros ou de zumbis, como seria se existisse na vida. Peraí, o Pablo Vinícius mandou. O nome do jogo é Plague Inc. Eu vou mandar aqui no chat. Beleza.
Pronto. Então, vamos lá, gente. Assim, professor, Perdão, pode falar. então, e também, ele não é só um jogo onde você cria uma pandemia ou epidemia. Pra você ter noção, ele consegue até, tipo, ver as notícias de como as pessoas conseguem se sentir, tipo, notícias, a pandemia tá evoluindo, e você consegue até ter informações, tipo, matou mais que a peste negra, é mais infectoso que, infectoso não, tipo, tem mais pessoas infectadas que algumas doenças, ele vai mostrando assim. É muito legal. Aí Tipo HIV. Eu jogo esse jogo também. Então, aí também tem o modo de cura, onde você vai tentar criar uma cura. Na verdade, o modo de cura você joga para você poder ver. Você luta contra uma doença. Você administra a uma, digamos assim. Eu já ouvi falar, um professor de história comentou comigo sobre esse jogo uma vez. Você cria o vírus e depois tenta solucionar o problema global, né? Mas pode compartilhar depois nos grupos, inclusive de WhatsApp, tá, Lucas? Ok. É um jogo Indicações muito de legal. filmes, jogos e Jogo de RPG e de estratégia é muito bom. podem compartilhar lá. A ideia é essa mesmo, compartilhar alguns conhecimentos de forma geral. Então vamos lá, gente. Então tudo isso contribuiu para a crise do feudalismo. Uma outra coisa que contribuiu com a crise do feudalismo, vamos pensar aqui o seguinte. Quando falamos de feudalismo, nós estamos falando de terras. Tá? Então a importância da terra era muito grande. Agora vamos pensar o seguinte. Naquela época as pessoas já estavam dominando as terras, já estavam cultivando essas terras. Vocês concordam comigo que o espaço, o terreno, ele vai ficar mais restrito? Teremos pouco espaço para as terras, não é isso? Teremos pouco espaço para as terras. E o que vai acontecer? Uma grande sacada aí vai ser a cunhagem de moedas. Então agora as pessoas elas vão ter uma outra forma de investimento. Qual seria essa forma de investimento? O dinheiro. Então não que as terras elas deixem de ser importantes, de forma alguma. Elas sempre vão ser importantes, inclusive até hoje. Acho que nós já comentamos isso em algumas aulas. Um dos melhores investimentos hoje de mercado é terreno, é terra, é propriedade. Sempre foi ao longo da história. Mas essa questão do dinheiro vai ajudar bastante também. Então as pessoas começam a investir nessa cunhagem de moedas e o investimento em terras acaba ficando em segundo plano. Tá? Então vai contribuir para a crise do sistema feudal. Outra coisa que vai contribuir com essa crise, as cruzadas. Então lá no Oriente nós temos os muçulmanos, estão crescendo, dominando. Pessoal, estão me ouvindo aí, gente? Não acabou a reunião não, né? Estão aí, né? Sim, estamos ouvindo. É que ficou quieto. Sim, professor, estou ouvindo. Beleza, vamos lá. Então lá no Oriente nós temos os muçulmanos e no Ocidente nós temos os cristãos. Então ambos vão querer crescer no âmbito religioso, ambos vão querer crescer no âmbito social e ambos vão querer também crescer no âmbito comercial. Tá? Eles vão vender e comprar bastante. Então vai chegar um momento que essas duas culturas elas estão crescendo, 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 e vai chegar uma hora ou outra que elas vão se encontrar ao longo da história. E como uma vai querer se sobressair à outra, o que vai acontecer, gente? Quando quando torcidas e times organizados se encontram. Aquela torcida que quer causar. Você pega aí, por exemplo, uma torcida organizada do Corinthians e uma torcida organizada do São Paulo. Lógico que não são todas, mas as que querem causar barraco, vai dar ruim, vai dar ruim. A mesma coisa vai acontecer aqui. Os cristãos vão se encontrar com os muçulmanos e o resultado vai ser quebra-pau. Tá? Vai ter vários contextos de cruzadas. O que vai acontecer nessas cruzadas? Um vai querer tomar o território do outro.
Inclusive, até hoje, Jerusalém é palco desse enfrentamento, tá? E tanto os cristãos quanto os muçulmanos vão ter uma visão especial, principalmente aí na região de Jerusalém. Por que a região de Jerusalém? Primeira questão, por motivos religiosos. Segunda questão, por motivos comerciais. Porque Jerusalém era praticamente o ponto de encontro do Ocidente e do Oriente. Então, tanto os cristãos quanto os muçulmanos, eles vão pleitear aí a região de Jerusalém. Porque essa região vai ser muito importante para eles no quesito econômico e no quesito religioso. Religioso, muitas pessoas vão frequentar aí por questões religiosas. Se tem muitas pessoas frequentando as regiões, eu tenho uma movimentação, eu tenho um fluxo de pessoas. E o que acontece quando eu tenho um fluxo concentrado de pessoas? Acontece que eu vou aproveitar desse fluxo para tirar um proveito. Eu não vou longe. Agora vai ser época de eleição. Pode perceber. Nas escolas, onde teremos as votações, vocês podem perceber que o que vai ter de gente vendendo água, vendendo picolé, né, se tiver calor, enfim. Então, a ideia é aproveitar esse fluxo para tirar um proveito comercial. Pois não? Uma coisa que a gente também tem que ter em mente é que existe vários tipos de etnia, religião, opinião ao todo. E a gente tem que respeitar elas. Por quê? Porque não adianta vamos supor, eu só tô supondo. Vamos supor que você é ateu e eu sou cristão. E por mais que você seja ateu e eu sou cristão, eu não posso falar mal da sua religião porque é sua opinião. Você tem os seus princípios, você acha que aquilo é certo porque você acha, e eu acho que aquilo é errado porque eu também tenho os meus princípios, eu também acho que aquilo é errado. Então, o que acontece? Por mais que eu tenha eu possa até me defender contra você, a única coisa que eu devo fazer quando eu vejo você é apenas ter respeito e não ser um ser humano que é um animal, não, é um ser humano que tem respeito com os outros e que consegue ter um mínimo, pelo menos, de paciência para poder te escutar e te respeitar. Perfeito, Lucas, perfeito. É exatamente isso. Mas sabe o que eu acho interessante, Lucas, aproveitando esse gancho aí? Perfeito, a sua análise está perfeita. É interessante, igual eu sempre falo, hoje parece tão comum a gente conversar sobre isso, né? Para nós, isso é o óbvio, né? É o princípio do óbvio aí, respeitar o próximo, respeitar suas opiniões políticas, religiosas. Mas pensa, Lucas, na época do feudalismo, onde toda essa conversa que nós estamos tendo aqui não havia naquele momento. Então era literalmente na base da porrada. Era tiro, bomba e porrada para todo lado. Então essa questão de respeito mútuo, né, nas religiões, cara, naquele momento lá era quebra-pau em cima de quebra-pau. O professor, e é por isso que eu falo, por mais que o ser humano ele já cometeu muitas atrocidades, já foi um ser humano horrível, uma espécie horrível, ainda é uma espécie horrível, ele conseguiu evoluir bastante. Mas o problema é a gente tentar não progredir. Por quê? Porque pelo que a gente está conseguindo ver em todos esses anos, não é só o Brasil que a gente está vendo assim internamente, também os países exteriores, como a Venezuela, por exemplo. A economia da Venezuela não é das melhores. Você quer comprar um pão? Parabéns, são 200 pesos venezuelanos. Acho que é bolívares a moeda da Venezuela.
Eu não lembro se é peso, se é por libras. É que eu não sei. Né? Obrigado. Não, é Bolívares. Sabe o que eu acho assim, é pertinente? Porque você pega, por exemplo, o Haiti. O Haiti, nos últimos 5 anos, ele passou por 2 grandes terremotos, o que resultou aí praticamente a devastação do Haiti. E a situação da Venezuela está tão grave, que ainda consegue ter aí um acidente econômico maior que do próprio Haiti. O professor. Uma vez assisti um vídeo, o Lucas, falando exatamente sobre isso. Que dependendo da situação, compensa mais usar o dinheiro como papel higiênico do que comprar o próprio papel higiênico. É o que aconteceu na Rússia, no final da Segunda Guerra Mundial. A economia estava tão quebrada e não tinha mais moradias certas que o que eles faziam? Eles não gastavam dinheiro com lenha. Eles pegavam lá o dinheiro, botava lá e queimavam, simplesmente queimavam. E também um professor que já passou no meu polo de Indaiatuba, ele disse que ele já foi resolver um assunto desses no Haiti por causa de dos terremotos. Quem, Lucas? Quem, Lucas? Oi. Quem foi? Eu não me lembro o nome dele, mas ele passou. O Roger? Acho que foi ele. Acho que é ele. É tenso, né, gente? É tenso. Mas enfim, só para fechar aqui, que tem o próximo slide para finalizar. Então vamos pensar. As cruzadas, ela vai trazer também essa expansão de comércio. O que faz com que uma cidade cresça, gente? A economia. Cidade cresceu, economia. E o que vai gerar essa economia aí? É todo esse movimento comercial, é todo esse movimento de vendas, trocas. Então isso enaltece as cidades. Professor. Pois não. É basicamente o capitalismo e o feudalismo, mais ou menos. Exatamente. Aqui está nascendo, então, segundo Karl Marx, é nesse contexto aí do feudalismo que nós teremos o embrião do capitalismo. Exatamente, até porque o capitalismo o Karl Marx falou uma frase muito engraçada também. Qual? O tempo foi inventado por fabricantes de relógios para vender relógios. É interessante essa... Professor? Pois não. Mas, assim, eu sei que eu posso parecer doido, mas eu fico falando sozinho às vezes e eu fico imaginando algumas coisas como, tipo, pega uma mochila e fala que ela é alguma coisa. Esses dias, acho que não foi hoje mesmo. Hoje eu fiquei conversando com a minha mochila e com a minha garrafinha, tipo, entre mim só falando assim, que tipo assim, a mochila era a economia. E a garrafinha era, eu não lembro o que era, acho que era a economia do Brasil. E eu fiquei conversando lá que o mundo poderia ser bem melhor se a economia fosse usada de uma maneira melhor e a economia do Brasil já conseguiria fazer um monte de coisa e, nossa, eu me sinto bem falando sozinho comigo mesmo. Professor, agora eu quero ver se o professor vai entender minha linha de raciocínio. Eu sou que nem o Lucas. Eu tô sozinho lá na sala de aula e fico pensando. Tá, sobre uma máquina do tempo, vamos supor assim. Um buraco negro tem a força de fazer uma máquina do tempo funcionar, correto? Certo. A supernova também, só que ela sobrecarregaria essa máquina do tempo, correto? Certo. Isso daria para quebrar a linha entre o espaço e o tempo, correto, senhor? Sim. Tá. Aí, se por acaso você fosse passando o tempo, aí por acaso a supernova explodisse, daria para criar um novo buraco, correto? Teoricamente, sim.
que nudaria em 2 buracos de minhoca. Eu Que já vi daria. essa teoria aí, eu já vi. Então, aí eu fico pensando na sala, eu fico, será que é verdade? Por que não, né? Aí você começa a pensar, poxa, será que essas minhocas são resultados de um buraco negro? Exato, aí eu começo a entrar fundo no assunto. Nossa, O professor, Não, mas assim, eu não sei se vocês já assistiram, tem uma série, eu curti bastante essa série, chamada The Big Bang Theory. E isso é um grupo de nerds, são eu já assisti. cientistas, são físicos, né? E eles começam a criar a teoria das cordas. Eu até perguntei esses dias, inclusive, para uma colega minha, professora de física, se essa teoria das cordas realmente existe, se é dessa forma que é colocada, ilustrada pela série. E ela falou que sim, é uma teoria que não é tão válida, mas que existe. E parte dessa premissa, né, dos Professor, buracos negros criando outros espectros, é um negócio sinistro, é louco. professor, você não sabia que a teoria das cordas existia? Sim. Ah, tá, é porque assim eu falei, hoje como é que o professor não vai saber que é a teoria das cordas? Teoria das cordas, professor, teoria, nossa, gigantesca. Sim, a sustentação do universo, né? Essa série é muito bacana. Eu acho, Thiago, você... Vamos lá, gente. Voltando aqui só para fechar, então. Então, nós temos o comércio. Esse comércio vai fazer com que a cidade se desenvolva. Aí nós temos o chamado renascimento comercial europeu. Esse renascimento comercial europeu, ele vai pensar agora na infraestrutura das cidades. Poxa, antigamente a turma fazia suas necessidades no pinico e jogava pelas ruas. Gente, se a gente está vendendo comida, por exemplo, na feira, e de repente chega um cara com pinico e começa a jogar suas necessidades no meio da rua, vocês concordam comigo que aquilo vai espantar os clientes? Concordo. Sim. Até os clientes eles vão querer o máximo de respeito, saúde Exatamente. e compaixão. E é o que vai acontecer aqui, Lucas. Então, a mentalidade das pessoas da época, lá no finalzinho da Idade Média, elas vão mudar nesse sentido. Falar, olha, a gente não pode fazer o que a gente fazia nesse sentido. A gente tem que colocar esses excrementos no lugar mais adequado, mais apropriado e criar aí regiões onde a gente possa fazer esse comércio. Quando as pessoas começam a pensar nisso, igual eu falo, hoje parece simples. Não comercializar perto de esgoto, por exemplo. Hoje é simples a gente falar. Hoje é uma coisa que beira o ridículo. Mas naquela época não. Tá? Então estudar história é se colocar no lugar daquelas pessoas. Então nós temos já espaços mais apropriados. Com esses espaços mais apropriados, as pessoas vão querer comercializar, vão querer vender, vão comercializar, vender, comprar, trocar. Então aquilo vai crescer, né? Esse fluxo de pessoas cresce, o que vai ser positivo para a economia. As cidades agora já não são mais terras, já não são mais feudos. Agora nós temos aí o crescimento, o embrião das cidades. Então essas cidades elas vão crescer, vão desenvolver aos poucos, Professor, até formarmos aí as primeiras monarquias nacionais europeias. Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Tá? Pois não, Lucas? e também acho que os romanos eles tinham muita higiene, porque acho que um dos fatores acho que era a peste negra mesmo, né? Porque por mais que antes eles já tinham higiene, muita higiene para a época, do mesmo jeito eles não eram como hoje, né? Porque hoje a gente valoriza a higiene acima de várias coisas. Mas para os romanos naquela época era bem difícil você ver um império ou monarquia, a mesma coisa com aquele tipo de higiene tão avançado, né? Perfeito, perfeito. É aí que vai entrar a cultura medieval. Então, o que vai ser essa cultura medieval? Vai ser essa preocupação. Olha, nós temos que ter um ambiente apropriado para o comércio e temos que ter um ambiente apropriado também
para as nossas necessidades fisiológicas. Hoje parece bobo a gente falar isso, mas na época foi uma tremenda revolução. Então, quando essas formações de estados nacionais estão se iniciando, então os países hoje que nós conhecemos como Inglaterra, Portugal, Espanha, França, elas começam a criar corpo tal como conhecemos hoje nesse momento. Então, durante a Baixa Idade Média, com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzindo a cidade de Constantinopla. A queda em 1453 foi um fato histórico que marcou o fim da Idade Média na Europa. A conquista da capital bizantina pelo Império Otomano, sob o comando do sultão Maomé II, marcou o fim do Império Romano no Ocidente. Então, o que acontece? Invadem Constantinopla, o Império Bizantino cai e, consequentemente, o Império Romano do Ocidente também cai. Então, quando os turcos otomanos começam a invadir Constantinopla, aí, meu amigo, é cada um por si. E temos, então, a formação das monarquias nacionais. Quando eu falo, então, agora não temos mais senhores feudais, não temos agora pequenos comerciantes, agora a principal figura, quando falamos de monarquia, vai ser o rei, tá? Então, agora vai ser Isso, é o microfone. Cada um vai pegar um pedacinho dessas terras Desculpa. e estabilizar, tá? E estabilizar aí a sua forma de governo. É igual eu falei, o nascimento dos países europeus marca aí desse momento, parte desse momento, tá? Quando Constantinopla é atacada. Aí o que nós temos? Temos o fim do Império Romano. Ou melhor, a queda temos o fim do Império Romano e com ele o fim da Idade Média. O professor... Aí nós vamos entrar na Idade Moderna. Qual que vai ser a diferença? Na Idade Moderna, a ciência e a arte, elas vão ganhar corpo, elas vão se materializar. Então, o que antes era tudo Deus quis, Deus quis e Deus quis, agora começa a ganhar um teor mais científico. Não, espera aí, aquela pessoa morreu? Do que é que aquela pessoa morreu? O que causou a peste negra? Vamos pensar, vamos estudar. Então vai ser uma grande revolução. Fala, Lucas. E também tem todo o fato que algumas pessoas, como Hipócrates, as teorias que eles tiveram de medicina, outras pessoas como é que é o nome dele? Newton, as teorias de física dele são usadas até hoje. Por quê? Porque foram tão evoluídas, mas tão evoluídas para a época, que até hoje a gente consegue usá-las de maneira mais eficiente, mais eficaz. Incrível. Exatamente. Não vou longe. Galileu e Galilei. Antigamente, a igreja acreditava que o Sol dava a volta em torno da Terra. Galileu Galilei vai falar o seguinte: não, é o inverso. Ele cria, então, a teoria do heliocentrismo. Professor, no centro do universo. É a Terra que gira em torno do Sol. Professor, Vão perseguir ele, né? Vão caçar ele. E o que acontece? Após a criação da imprensa, que vai ser nessa época também, os livros, os jornais começam a ser fabricados numa velocidade maior. Aí Nicolau Copérnico vai dar sequência a esses estudos de Galileu Galilei, e hoje nós sabemos muito bem que o centro aí do sistema solar é o próprio Sol, né? Professor, Pode falar, Lucas. Então, aquilo, a ciência evoluiu tanto, mas tanto que, pensa só comigo, vamos ir nesse contexto. Primeiro, Aristóteles achou que a Terra gira, não, a Terra era o centro do universo e que todos os planetas, no caso, os poucos planetas que eles conheciam, giravam em torno da Terra, e esse era o universo. Galileu
ele utilizou essa teoria, só que depois ele reutilizou ela de uma forma diferente. Como você falou, ele achou que o Sol era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol. E para depois, Newton, né? Acho que era Newton. Ai, eu não me lembro. Já são 9 horas. Nicolau Copérnico? Eu acho que mas eu não me lembro a pessoa que falou essa teoria, mas depois falaram que o Sol era só um dos planetas, entre aspas, porque o Sol não é planeta, que habitavam um universo gigantesco e que a Terra não era o centro do universo, o Sol não era o centro do universo e não tinha centro do universo. Igual você falou, Lucas, a questão da ciência se desenvolver, né? Então, todos esses pensamentos aí, eles vão ser trabalhados principalmente no início da Idade Moderna. Tá? Daí, na próxima aula, a gente fala um pouquinho mais. Tá? Já encerrou, passou muito rápido, gente, a aula. É aquele esquema, gente. Eu vou ficar aqui com vocês na reunião. Eu só vou apenas encerrar a gravação para eu compartilhar no YouTube. Aí quem vai puxar os créditos hoje, gente? E aí? Eu acho que eu vou puxar então, professor. Perfeito. Eu vou encerrar a gravação, então eu agradeço a todos pela aula, pela atenção, tá? Então, quinta-feira, nesse mesmo horário, gente, eu tô percebendo, nós começamos a aula com 35 participantes. Estamos com 21 apenas. Eu só tô observando isso aí, hein? Vai caçar esse pessoal aí e vamos dar uns créditos nessa galera aí que tá fugindo. Gente, muito obrigado pela atenção. Vou encerrar a gravação. Fico com os senhores enquanto eu estou salvando no YouTube. Pablo, levantou a mão, pode falar. Pablo, Deve ter levantado errado. Beleza, vou encerrar então a gravação aqui. Fico com vocês enquanto eu estou salvando no YouTube lá a aula. Tá bom? Senhores, muito obrigado pela aula. Boa noite. Então, quem vai puxar os créditos? Professor, eu posso fazer uma pergunta? Já fez. Nossa. Brincadeira. Não, digo, posso fazer uma pergunta? Já é uma pergunta, entendeu? Eu sei, entendi. Fala, Lucas, solta aí. Brincadeira. Você sabe qual é a equação mais difícil da história? Não vai olhar no Google, eu tô vendo a sua pergunta. É a equação de Navier-Stokes. Quadrado de zero. Meu Deus do céu. É zero. Faz sentido. É a equação de Navier-Stokes. O professor saiu? Tô aqui, ó. Mas, ô Luiz, não é pra dar resposta. Você sabe como que é? É aquela lá, Lucas. Sei, Aquela lá. sei. Aquela lá, né? Qual que é, Lucas? Fala aí. O Luiz já falou. Chegou cortado aqui pra mim. Pode repetir, por favor? Eu não entendi por que é zero. Equação zero. Porque zero vezes zero é zero. Não, depois você vai entendendo, fazer mais a... Vou mandar no chat. Vamos ver se você consegue. Demorou século. Acho que mais de um século pra resolverem. Vou tentar resolver pra ver. Vai conseguir resolver. Pode confiar. Pode ir lá no Google. Depois, no Google, o Enigma de Einstein. Não, esse daí eu sou péssimo. Muito legal. Eu consegui resolver. Demorei bastante tempo, mas resolvi. Coloque depois. Professor, Sabe qual é? Cada um tem uma nacionalidade. É muito legal. Professor, sabe qual é o resultado da conta? Oi? Sabe qual é o resultado da conta? Peraí. Não entendi, Lucas. Sabe qual é o resultado da conta? Qual? Sabe, sério, eu não acredito que demoraram mais de uma década para resolverem e o resultado é K. Igual a zero? Não, K. K?
K. Tchau. No Google. Eu também não sei. Mas resolvi. Nossa, é sério. Acho que. Aqui, ó. 65 anos. 65 anos. Resolveram. Vai resolver uma equação Diophantine. Diophantine. É, Diophantine. 65 anos para resolver uma equação que o resultado é K. K. 65 Ô, pessoal, e os créditos? É eu que eu vou. E os créditos? Pera aí. O que você falou, professor? Colocaria mais 2 Ks ali, kkk. É.